Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Carlos Daniel e na aula de hoje eu irei abordar o assunto classificação dos elementos químicos. De início, a classificação periódica dos elementos ela é feita baseada na tabela periódica. A tabela periódica ela relaciona os elementos em linhas chamadas períodos e colunas chamadas grupos ou famílias em ordem crescente dos seus números atômicos. Assim, os elementos estão dispostos na tabela da esquerda para a direita. E as fileiras horizontais na tabela elas são chamadas períodos e as colunas verticais são chamadas grupos. Ao todo são 7 períodos e 18 grupos. Também não há uma regra para a determinação do nome da maior parte dos elementos químicos, devido muitos deles serem antigos, que até a origem também não é conhecida. E cada elemento ele é representado por seu símbolo correspondente ao seu nome original. Por isso é comum não haver uma correlação com os nomes em português, como por exemplo o potássio. Ele é representado pela letra K na tabela, pois provém do nome grego cálium. Cálium é potássio em grego. E, além dos nomes e símbolos na tabela, também se encontram outras características, como número atômico e número de massa. Nesta figura, tem-se a representação do elemento químico ferro, da mesma forma que ele está contido na tabela periódica. Mostra de início o símbolo, que é Fe, e cabe ressaltar que na representação do nome de um elemento, a primeira letra sempre é maiúscula e a segunda é minúscula. Aqui na ilustração também tem o nome do composto, ferro, a massa atômica dele, a distribuição eletrônica, assuntos que vocês vão ver depois, e também mostra seu número atômico na parte superior. Nesta outra figura aqui, temos o modelo geral da tabela periódica e aqui ilustra apenas os períodos. Como eu falei anteriormente, são 7 períodos, vai do 1 até o 7 nas linhas horizontais. Aqui, ó, primeiro período do hidrogênio. Aí tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Nas fileiras verticais da tabela, temos os grupos, que ao todo são 18 grupos, sendo o grupo 1 dos metais alcalinos, que tem um elétron na camada de valência, o 2 dos metais alcalinos terrosos, que tem 2 elétrons na camada de valência, do 3 ao 12 são o grupo dos metais de transição, sendo que no grupo 3 tem-se também a série dos lantanídeos e dos actinídeos. O grupo 13 é o do boro, que tem 3 elétrons na camada de valência. O 14 é o do carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência. O 15 é do nitrogênio, tem 5 elétrons na camada de valência. O 16 do calcogênios, 6 elétrons na camada de valência. O 17 halogênios, com 7 elétrons na camada de valência. E o 18 é o gases nobres, que tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Podemos classificar os elementos de acordo com as suas propriedades físicas, propriedades estas que são metais, semimetais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Os metais, eles constituem a maioria dos elementos da tabela, são bons condutores de eletricidade e calor, são maleáveis e dúcteis, possuem brilho metálico característico e são sólidos, com exceção do mercúrio. Na tabela, todos os elementos do grupo 1 ao 12 são metais. A única exceção é o hidrogênio do grupo 1, que é um ametal. Os semimetais são os elementos com propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos não metais. Podemos citar, por exemplo, o silício e o telúrio. Os não metais ou ametais são os mais abundantes da natureza, e ao contrário dos metais, eles não são bons condutores de eletricidade e calor, não são maleáveis e dúcteis e não possuem brilhos. Podemos citar o carbono, fósforo, enxofre, nitrogênio, cloro, bromo, dentre outros. Os gases nobres são no total 6 elementos. Suas características mais importantes é a inércia química, que eles já se encontram estabilizados. Podemos citar como exemplo o argônio, o neônio e o criptônio.
E o outro é o hidrogênio, que é um não metal. Nesta figura ilustra todos os elementos da tabela de acordo com as suas propriedades físicas, que é metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênios. Aqui de rosa temos os metais, que corresponde ao grupo 1 ao 12, juntamente com a série dos lantanídeos e actinídeos, que fazem parte do grupo 3 da tabela. De amarelo temos os semimetais, como o boro, o silício. Temos a metade de verde, que tem o carbono, o nitrogênio, e os gases nobres, como o xenônio. E aqui de branco, o hidrogênio, que é o único não metal. Aqui temos a ilustração da tabela completa, com seus 7 períodos nas linhas horizontais, seus 18 grupos nas linhas verticais. Temos também os elementos que compõem a tabela e a característica de cada. De amarelo temos os metais, de verde os semimetais, de rosa os não metais e o gás nobre de azul e o hidrogênio aqui de verde, que também é um não metal. Vamos agora responder algumas questões sobre o assunto abordado. Nesta questão 1 diz o seguinte: o feldspar é representado pela fórmula geral AP4O8, onde o A ele pode ser os elementos Ca, Na ou K, e B pode ser os elementos Al ou Si. E em relação aos símbolos Ca, Na, K, Al e Si, é correto afirmar que eles representam respectivamente qual das alternativas? É o seguinte: para você saber qual desses elementos é o nome desses elementos, é necessário vocês consultar a tabela periódica. Assim que consultarem, vocês saberão que o Ca é cálcio, o Na é sódio, o K é potássio, o Al é alumínio e o Si é o silício. Das alternativas, a única que segue essa sequência é a letra C. Na questão 2, ela diz assim: na classificação periódica, os elementos Ba do grupo 2, Se do grupo 16 e Cl do grupo 17 são conhecidos respectivamente como. Nessa questão, eles querem saber o nome do grupo onde esses elementos estão localizados. Por exemplo, o Ba é o grupo 2. O nome do grupo 2 é metal alcalinos terrosos, como a gente viu anteriormente nas tabelas. O Se é grupo 16, então é o grupo dos calcogênios. E o Cl é o grupo do halogênio. Logo, a alternativa que se encaixa nessas três opções é a letra C, alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios. Ela diz o seguinte: considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar que, letra A, um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e maleável? Sim, essa questão é verdadeira, como nós vimos anteriormente. B, um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é dúctil e nem maleável? Também é verdadeiro. Logo, não é a opção desejada. C, um semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de um não metal. Também é verdadeiro, porque o semimetal ele tem características tanto de um metal quanto de um ametal. Na letra D diz o seguinte: a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. Essa aqui é falsa. Do grupo 1 ao grupo 12, todos são metais, com exceção do hidrogênio. Então, a tabela periódica é constituída mais de metais, não ametais. Logo, a letra D é a opção incorreta. Letra E, os gases nobres são monoatômicos. Isso é verdadeiro, porque possui camada eletrônica mais externa e por isso ele é chamado de inerte devido à sua baixa reatividade. Logo, a opção incorreta
é a letra D. A questão 4, ela diz o seguinte: existe um conjunto de elementos químicos que apresentam como principais características maus condutores de calor, opacos, não dúcteis e não maleáveis. Os elementos que apresentam essas características são denominados de semimetais? Não. Por quê? Porque os semimetais ele tem característica tanto de um metal quanto de um ametal. E na questão, as características que eles dão é de um ametal. Então ela é incorreta. A letra B seria um gás nobre? Não. A letra D, um não metal? Sim, que é a mesma coisa com a metal. Logo, a letra C é a correta. A letra D e E não se encaixa na alternativa. Para finalizar, a última questão diz o seguinte: a maioria dos elementos que fazem parte da tabela periódica, localizados no centro e à esquerda, são metais. Já os não metais ou ametais aparecem à direita. Qual das alternativas abaixo apresenta somente ametais? Vamos conferir aqui a letra A. A letra A, o primeiro elemento é o boro. O boro é um ametal. O segundo é o vanádio. O vanádio é um metal. O outro é o potássio. É um metal. E o último, que é o I, é o iodo. É um ametal. Logo, não se encaixa, porque aí temos tanto metal quanto ametal. Na letra B, temos o argônio, que é um gás nobre. Temos o césio, que é um metal. O bário, metal. E o alumínio, metal. Logo, não tem nenhum metal. Ametal, no caso. Também não se encaixa. Na letra C, temos o carbono, que é um ametal. O hidrogênio é um ametal, mesmo fazendo parte do grupo 1. O oxigênio é um ametal e o nitrogênio também é um ametal. Logo, a letra C é a correta. Na letra D, temos o neônio e o xenônio, que é um gás nobre. O germânio, um semimetal. E o césio, que é um metal. Logo, também é incorreto.